Oi, eu sou a Bárbara, sou professora de português e hoje nós vamos falar sobre ambiguidade e duplo sentido. Bom, ambiguidade, gente, e duplo sentido são formas de significação das palavras, né, dentro de uma frase, que elas não são muito bem vistas e elas não são muito quistas numa produção que tem um objetivo de ser mais séria, né? Como um texto argumentativo, por exemplo, né? Ambiguidade, duplo sentido, são instrumentos que a gente pode usar, né? Na literatura, como instrumento, né? de uma licença poética, né? A gente pode trabalhar essas questões na propaganda e no humor, né? Mas no texto poético, no texto dissertativo, texto técnico, né? Não cabe, não fica legal. Então a gente vai aprender como isso ocorre, por que ocorre e como evitar. Vamos entender. A ambiguidade é o nome dado à duplicidade de sentidos, em que alguns termos, expressões e sentenças apresentam mais de um sentido possível. Em outras palavras, ocorre quando, por falta de clareza, há duplicidade de sentido na frase. Então é falta de clareza, né? A gente já interpreta isso como um problema estrutural do texto. Por quê? Para algumas coisas muito simples a gente vai perceber, né? Na hora que a gente vira os exemplos. Coisas que vão atrapalhar o leitor a compreender do que você está falando. Porque às vezes é um problema de uma vírgula, às vezes é problema de uma palavra, de um pronome, né, que dá interpretação para mais de uma coisa. Então isso atrapalha, né, o sentido do seu texto, né, e o principal objetivo, que é ser compreendido, né? Isso só é interessante quando a gente quer criar de fato, né, ambiguidade, duplo sentido. Na música também, eu falei da propaganda, da literatura, né, do humor, mas na música também é interessante, né? A gente vê que é um artifício utilizado de uma maneira mais livre, de uma maneira poética, tá? Mas o texto, de fato, o texto científico, o texto argumentativo, né? A gente vai evitar isso a todo custo. Vamos entender como. Apesar de ser um recurso aceitável, olha, dentro da linguagem poética ou literária, deve ser evitado em construções textuais de caráter técnico, informativo ou pragmático. Pragmático é aquela coisa prática, né? Ela tem um objetivo. Imagina se numa bula de remédio vem uma ambiguidade. Alguma coisa que você pode entender uma coisa ou outra. É um perigo, né? Porque o texto vai deixar de comunicar o que ele precisa comunicar. Então isso vai atrapalhar a pessoa que precisa do medicamento de entender, talvez, se ela pode tomar, quantas vezes ela precisa tomar, né? Se esse tipo de remédio tem uma contraindicação, se tem um efeito colateral, né? Então a ambiguidade para um texto desse caráter não cai bem, tá? É péssimo, desvaloriza o seu texto. A inadequação ou má colocação de elementos como pronomes, adjuntos adverbiais, expressões e mesmo enunciados inteiros podem acarretar no duplo sentido, comprometendo a clareza do texto, né? Ambiguidade, duplo sentido, né? É quando você consegue entender mais de uma coisa, quando dá margem para mais de uma interpretação. Os tipos comuns de ambiguidade, como vício de linguagem, são... Vamos lá. Uso indevido dos pronomes possessivos. Vocês lembram dos pronomes possessivos? Meu, seu, sua, dele, nossa, vossa, né? Então tá. Como que a gente faz isso com o pronome possessivo? Gente, a gente faz isso o tempo todo, olha. A mãe pediu à filha que arrumasse o seu quarto. Agora você me explica, o quarto é de quem? Aí você vem com aquelas explicações, né? Ah, não, mas provavelmente era o quarto da própria filha. A mãe não ia pedir pra menina arrumar o quarto dela, né? Geralmente a mãe pede pra filha arrumar o quarto da própria filha.
Tudo bem, na vida real a gente consegue entender isso, porque a gente pode perguntar, a gente pode pensar dessa maneira. Mas entendam, num texto não tem como. O leitor não vai poder te perguntar, autor, o que você quis dizer com esse seu aqui, seu quarto? É o quarto de quem, afinal? Ou ele não precisa, né? A gente não precisa contar que o nosso leitor tem que fazer todo o trabalho, né, gente? O leitor, ele não precisa descobrir por intuição que o quarto é da menina ou da mãe. Não, o quarto tem que ser determinado na escrita, né? É isso que a gente diz que não pode ter no seu texto. Você não pode ter que deixar esse trabalho com o leitor. O texto tem que estar claro. O texto tem que ser autoexplicativo, vamos dizer assim, né? Lógico, a gente sempre tem essas coisas, mas e os conhecimentos prévios do leitor, que são importantes? Sim, eles são importantes, mas desde que o seu texto esteja bem escrito e que as coisas estejam no seu devido lugar, aí sim, o que não for compreendido a partir daquele texto fica a encargo do leitor, né? O que não dá para, o que tem que ser abstrair, né? Que tem que abstrair ele do texto, tem que, né? É uma coisa além, beleza. Agora, em relação ao seu texto, o seu texto tem que estar todo ali escrito de uma maneira inteligível, né? Vamos entender então isso. Qual quarto, da mãe ou da filha? Para evitar a ambiguidade, a gente pode dizer: a mãe pediu à filha que arrumasse o próprio quarto. Esse próprio já vai retornar à filha. Então é o quarto dela. Tá? Agora, ela pode falar, e se a mãe, se fosse o quarto da mãe, o que a gente poderia fazer aqui? A gente poderia falar: a mãe pediu à filha que arrumasse o seu quarto. Aí eu acho que pode deixar, não sei. Não pode deixar. A mãe pediu à filha que arrumasse o quarto dela. Ou a mãe pediu à filha que lhe arrumasse o quarto. Porque aí a gente bota um pronome que ele está diretamente relacionado não à filha, mas à mãe. Enfim, no caso aqui da filha, a gente vai usar: a mãe pediu que a filha arrumasse o próprio quarto. Outro exemplo: viu o João andando com o seu carro. O carro em questão pode ser do próprio João ou da pessoa a quem a mensagem foi dirigida. Então, né? O carro em questão pode ser do João, certo? Ou a mensagem que foi dirigida. Cara, eu vi o João dirigindo seu carro. Você emprestou o carro para ele? Né? Tem alguma coisa errada. Então, olha, como é que a gente falaria isso? Viu o João andando com o carro dele, né? Porque é o carro do próprio João. Esse dele aqui vai fazer o trabalho de retornar, de se relacionar com o João. Virgulação inadequada da frase. A criança feliz foi ao parque. Gente, vírgula também é um problema muito grande, tá? Porque dependendo da vírgula, você pode acabar com o texto, você pode fazer ele ter sentido, né? São pequenas, não duvidem do valor das vírgulas, não saiam cuspindo vírgulas por aí, porque também tem isso, né? Que a gente que acha que a maneira de solucionar o seu problema, né, a sua dúvida com vírgulas, é sair colocando vírgula em tudo quanto é lugar. Não faça isso. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Tem uma quantidade necessária, tem lugares necessários para a gente colocar vírgula. A gente vai ver isso com mais calma depois. Então, olha só. A criança feliz foi ao parque. Mas aí você se pergunta: a criança ficou feliz ao chegar ao parque ou ela já estava assim antes? Como a gente solucionaria isso? Feliz,
a criança foi ao parque. Então, a criança já estava feliz porque ela sabia que ela ia ao parque, né? Agora, se ela ficasse feliz ao chegar no parque, a gente poderia dizer: a criança foi ao parque e ficou feliz ao chegar, né? A gente pode acrescentar mais palavras. A gente não precisa fazer, né, exatamente com esse número de palavras aqui. Então, se a criança ficou feliz quando chegou no parque, a gente pode falar: a criança foi ao parque e ficou feliz ao chegar. Uso da forma indistinta entre o pronome relativo e a conjunção integrante. Bom, o pronome, né, relativo, no caso, é o que, gente? Então, a conjunção integrante vai ser com o. Então, ó, a estudante falou com o garoto que estudava enfermagem. Então, olha só, a relação desses dois aqui, que acaba, né? Então, a forma indistinta entre o pronome e a conjunção integrante. A estudante falou com o garoto que estudava enfermagem. A pergunta é: quem estudava enfermagem? Ela ou o garoto, né? Porque aqui, ó, a gente tem o garoto que estudava enfermagem. Se a gente pensar nessa sentença aqui, ó. E a gente tem a outra frase: a estudante falou com o garoto, certo? Isso daqui é uma oração subordinada, né? Esse que aqui ele continua, né, a frase. E se a gente ler depressa, a gente vai entender, para mim, parece muito mais que ele estudava enfermagem do que ela, né? Vamos entender. Quem estuda enfermagem? A estudante ou o garoto? A estudante de enfermagem falou com o garoto sobre os estudos dela. Ou a estudante falou com o garoto do curso de enfermagem, né? Então a gente tem dois jeitos de corrigir essa frase, né? Aí a estrutura frasal fica diferente, tá? Não fiquem pensando que a gente vai evitar a redundância, a gente vai evitar o duplo sentido, a ambiguidade, sempre fazendo a troca de apenas uma palavra. Não, às vezes a gente tem que alterar uma estrutura mesmo, né? E, bom, a gente faz o que for necessário para a frase não ficar ambígua. Então, a estudante de enfermagem falou com o garoto sobre os estudos dela. Ou, a estudante falou com o garoto do curso de enfermagem, porque o garoto estuda. Nesse caso, ela faz enfermagem. Nesse caso, ele faz. Agora vamos lá. Uso indevido de formas nominais. A moça reconheceu a amiga frequentando a academia. Bom, as formas nominais, né? A amiga, a academia e a moça, né? Bom, vamos entender isso. Aqui a gente não consegue saber se ela reconheceu a amiga enquanto ela estava na academia. Então vamos dizer, né? Ela tá, sabe aquelas academias que é tudo de vidraça? Aí ela tava lá na esteira, e aí lá ela viu lá embaixo e falou: ah, minha amiga, reconheceu a amiga. Ou ela estava na academia e a amiga também estava, né? As duas, elas se viram de uma esteira, né? Eu tô numa esteira, ela tava num outro aparelho, e aí ela, ah, minha amiga. E as duas estavam na academia. Quem estava na academia? A moça ou a amiga? Então, olha, o jeito de mexer nisso seria: a moça reconheceu a amiga que estava frequentando a academia. Ou a moça na academia reconheceu a amiga, né? Então a gente restringe, né, bastante
a situação e tira, né, essa dúvida de sobre quem a gente está falando. Então a gente tem aqui: a moça reconheceu a amiga, né, que estava frequentando a academia. Então, quem estava frequentando a academia era a amiga. E a gente tem a moça na academia reconheceu a amiga. Então, a moça estava na academia, né? Ela frequenta a academia e ela viu a amiga não sei onde, tá? Então, gente, olha, essas são as maneiras da gente evitar ambiguidades. Maneiras, assim, simples, né? Lógico que podem haver outros tipos de ambiguidade, né? Mas esses são os mais comuns, né? Esses que são relacionados aos pronomes, que estão relacionados às vírgulas, tá? Então é muito importante a gente evitar esse tipo de confusão no nosso texto, né? Porque realmente fica uma coisa, né? Que não dá para entender. Realmente, a gente que escreve, é porque isso também é complicado, né? A gente que escreve o texto, a gente tá sempre no lugar de alguém que sabe do que tá falando, né? Você tem plena consciência de como você escreveu, por que você escreveu. Então, quando você lê, você entende exatamente o sentido que você procurou dar. Só que isso é uma coisa muito importante, a gente entender que a intenção do nosso texto é ser lido por outra pessoa. A gente não pode, né, um texto que ele vai ser avaliado por alguém, né, ele sempre vai ser lido, né, a não ser que seja um texto do seu diário, um texto particular, ou você está conversando, mesmo conversando, vamos saindo dessa parte de avaliação de texto técnico. Se você está conversando com um amigo mesmo, manda uma mensagem para ele, uma frase mal escrita pode dar um outro sentido. Só que no caso desse amigo, ele vai poder te perguntar: não, peraí, você tá falando de quê? Você tá falando da mãe ou da filha? O quarto que ela vai arrumar é de quem? Né? Então, isso é possível na linguagem, né? na coisa mais informal. Você corrigir essas confusões, você se explicar. Mas um texto que ele é avaliado por alguém, né? Um texto que ele, depois que você já escreveu, ele não é mais seu, ele precisa evitar esse tipo de acontecimento, ele precisa evitar essas situações. Porque a gente não sabe o que pode, quem vai ler, por quem ele pode ser lido, e isso aqui faz a gente perder ponto, tá? Gente, eu tô aqui, eu ainda preciso arrumar um jeito para escrever esse daqui da mãe. Pera aí. Eu acho que o ler vai servir mesmo. A mãe pediu à filha que lhe arrumasse o quarto, né? E aí tiraria esse próprio quarto aqui. E aí o quarto dela, da mãe. Mas bem, a maior parte das confusões, né, das vezes, vai acontecer por causa do pronome possessivo, tá? E isso daqui, ó, acontece, né, andando no seu carro, né? Geralmente esse seu aqui, ó, né? Se for uma coisa, a não sei que fique demarcado o gênero, né, da coisa, né? Fique... Mas no caso, nos casos aí que a gente trouxe de exemplo, em todos eles, são casos que realmente não tem como você saber, tá? Então tenha isso atento, né? Tenha isso na sua cabeça, isso fixo, né? De evitar essas situações, porque isso realmente pode te custar alguns pontos na sua redação, na sua produção de texto, né? Tanto na que você entrega para o professor na sua sala de aula, principalmente na que você vai fazendo vestibular, na que você vai fazendo Enem, né? Então,
sempre evitar esse tipo de cilada. Que é isso, uma cilada, tá, gente? Bom, fonte entra escola. E é isso. A gente fica por aqui.